Olá, meus queridos irmãos e amigos aqui do canal do YouTube, que Deus abençoe seu dia, tua quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, até o versículo 24. Nós iremos meditar hoje em como a gente pode se esforçar em lutar pelo bem mais precioso que nós temos, muito mais do que família, muito mais do que filhos, muito mais do que cônjuge, muito mais do que dinheiro, muito mais do que saúde, que é o quê? A salvação da nossa alma, que é eterna. Porque a gente tem que ter um entendimento que tudo nesse mundo é passageiro, absolutamente tudo. Não importa se é um bem material que você tem, enfim, tudo vai passar nessa vida. E o que você mais tem que tomar cuidado é em relação à tua alma, à tua salvação. E nós iremos meditar aqui. Eu creio que Deus ele vai falar com vocês a ponto de instruir vocês, a ponto de vocês saberem o que fazer para tanto ter essa salvação eterna que você tanto quer ter. Amém, pessoal? Mas antes eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você inscreva-se e ative as notificações para não perder os nossos vídeos, tá bom? Olha só, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que significa essa passagem bíblica aqui? Quando a gente era uma pessoa que não conhecia a verdade, que não conhecia o Senhor Jesus, não conhecia a Deus de fato, era simplesmente normal a gente viver uma vida que para o mundo é normal. Hoje, como nós somos cristãos, a gente tem um entendimento que já não é mais normal. Uma pessoa que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, usar droga, tomar bebida alcoólica, fumar cigarro, mentir, se prostituir, adulterar, etc. Tá entendendo? Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse, em relação a esses pecados e tantos outros que eu poderia citar aqui, Deus sempre fala alguma coisa do tipo em relação a esses hábitos ruins que uma pessoa pode ter em relação ao pecado. E o que acontece? Quando a gente tem o entendimento da palavra de Deus, e a gente quer ser salvo de fato, e a gente entende que se a gente continuar naquela vida errada de pecado, a gente não vai passar a eternidade com Deus. Quando um dia nossa alma, que está dentro desse corpo, descolar desse corpo, que vai para a eternidade, então a gente tem um entendimento que a gente tem que se esforçar. Como um dia Jesus Cristo ele falou, aquele que quer seguir a mim e a minha palavra, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Nós temos as nossas fraquezas e você tem que saber identificar a tua fraqueza. Por exemplo, se a tua fraqueza em relação à prostituição, você pode até ser um homem casado, uma mulher casada, mas às vezes você tem uma fraqueza que você olha com facilidade para outros homens ou para outras mulheres. E isso está escrito até lá nos 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então já começa aí, você tem que ter um entendimento que você tem que se policiar, a ponto de você falar, tá, o pensamento veio, tudo bem, ele até veio, mas eu não vou alimentar a minha alma com esse sentimento ruim, com esse pensamento ruim. Não, eu vou crer no que está escrito na Bíblia.
que diz: bebe da água da tua cisterna e da corrente do teu poço. Que é o quê? Somente da água da tua cisterna você vai beber. Que é o quê? Somente do teu cônjuge você vai desfrutar. Você não precisa olhar para outra mulher, você não precisa olhar para outro homem. Tá entendendo? É isso que Deus ele manda te dizer nesse momento, através dessa palavra. Então é isso que você tem que fazer, você tem que identificar a tua fraqueza. Se você era uma pessoa que no mundo você vivia no bar, tomando bebida alcoólica, por agora você ser um cristão, você já não precisa mais viver aquela vida errada, aquela vida de um velho homem, sabe? Que era normal cheirar cocaína todos os dias, que era normal fumar maconha todos os dias. Agora você tem entendimento que a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você percebeu a diferença que Deus ele manda a gente fazer? Ao invés da gente preencher o nosso corpo com bebida alcoólica, com droga, com tudo aquilo que vem destruir o nosso corpo e a nossa mente, o melhor que a gente deve fazer é se esforçar em se encher do Espírito Santo, a ponto da gente meditar na palavra de Deus todos os dias. Então, quando a gente vai meditando na palavra de Deus, isso nos ajuda, porque a gente vai reconhecendo aquilo que é ruim e aquilo que é bom, aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer, entendeu? Por exemplo, a Bíblia fala a respeito de tudo, fala a respeito de se abster de prostituição, de droga, de deixar isso de lado, da mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, enfim. Tudo aquilo que é pecado, a gente começa a ter um entendimento quando a gente lê a Bíblia Sagrada. E aí, o que diz aqui, por exemplo, no versículo 24? Vos revistais do novo homem. O que significa isso? Significa que aquele velho homem, aquela velha mulher que fazia tudo aquilo que era de errado, ele já não pode mais viver daquele jeito. Então o que ele tem que fazer? Primeiro tem que reconhecer: eu estou fazendo isso errado. Eu sou, por exemplo, uma pessoa orgulhosa. Sabe, as pessoas vêm me dar conselho, eu simplesmente ergo o peito, ergo a cabeça assim e saio andando, e para mim não serve o conselho da pessoa. Não, você tem que ser humilde, tá entendendo? Tudo bem, pode até ser que às vezes a pessoa vai falar algo que você não venha concordar, mas, sabe, você tem que ter a humildade dentro de você, tá bom? Tipo assim, sabe? Entra no ouvido, ainda que entre no ouvido e saia pelo outro, mas pelo menos com humildade ouça o que a pessoa tem para dizer. Analise o que a pessoa tem para dizer. Se você concordar, amém, sabe? Aplique, vai dar tudo certo. Porém, se você não concordar, tá bom. Deixa a pessoa guardar para ela o que ela passou, mas não critique ela, tá entendendo? Não fale mal dessa pessoa. Deixa ela pensar o que quiser de você ao teu respeito, tá entendendo? E siga a sua vida. Isso mostra humildade, não aquela arrogância. Ah, não preciso de você, ah, não preciso daquilo. Não aquele orgulho, sabe? Porque a Bíblia também fala do orgulho. Por exemplo, Lúcifer, que hoje é o diabo, ele era um anjo que estava no céu com Deus. E um dia ele se tornou orgulhoso, ele se tornou soberbo, sabe? Ele invejou o trono de Deus. E no fim, Deus ele fez com que ele se tornasse o diabo. Olha só, um anjo que era um ser celestial, uma criatura que estava no reino de Deus, a ponto de virar um monstro. Você tem noção do que é isso? Tudo por causa do sentimento dele ruim, por causa dos pensamentos ruins que ele deixou ser criado dentro do coração dele. Então você tem que fazer isso. Você tem que tirar tudo aquilo que é mal de dentro de você, tá bom? Espero que essa palavra tenha te fortalecido, que você tenha, através do Espírito Santo, ter reconhecido seus erros, seus pecados. E agora é simples, é você confessar o Senhor Jesus e dizer: Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa. E Ele vai te perdoar. Você fazendo isso, pode ter certeza que você vai sentir uma paz dentro do teu coração. Como capítulo 8 do livro de Romanos que diz: nenhuma condenação há mais para aqueles que hoje estão no Senhor Jesus Cristo. Que significa que o diabo já não vai mais poder te acusar, que você fez isso, fez aquilo,
que você foi até mesmo um assassino. Eu não sei quem é você que está me ouvindo nesse momento, mas é isso que acontece. Ele não vai mais poder te acusar. Jesus, ele já te perdoou se você confessou o teu pecado, tá bom? Então que você possa ficar firme com o Senhor Jesus Cristo até um dia ele voltar, arrebatar a igreja e levar você por toda a eternidade com ele, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, fique na paz.